Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks, o podcast mais irado da Analytics Esfera. Tá vendo? Só tem a gente, praticamente. Exatamente. A gente vai falar hoje do briefing à campanha, como os agentes de IA estão refazendo o marketing. Como sempre, ao meu lado, ele. Lá Sabe vem. quem é você, Luciano? Vamos ver. Você é o Jim Forbes. Sabe quem é o Jim Forbes, Luciano? Não sei, cara. É o CEO da Forterro, a empresa de software de 2 bilhões de libras, nomeado o britânico negro mais influente da Power List Fala 2025. dele, fala dele. Você é o Jim Forbes do Analytics. Fala aí. Só que sem os 2 bi, né? Sim, os 2 bi. Não, tu tem 2 bi de alguma coisa. Não falamos de dinheiro. Beleza? 2 filhos. Mas é 2 bi aí, pronto. Pronto. Você é o Jim Forbes do Analytics. Maneiro. Preparado pra esse papo aqui? Vambora. Vamos falar um pouquinho. A cobrança. Como vocês sabem, a gente traz alguém que manja do assunto para poder a gente aprender. E aí o nosso papel de host é o papel mais fácil do mundo. A gente cria as perguntas que a gente quer que alguém responda. Exatamente. Tanto é que quando a pessoa chama a gente para podcast, a gente pensa 7 vezes, será que vale, cara? Porque vai ser o momento do mundo dar o troco, né? Exatamente. Para estar aqui com a gente hoje, Thiago Cruz, seja bem-vindo, meu camarada. Eu vou pedir pra você apresentar pra galera quem é você, falar um pouquinho sobre você, sua posição, onde você tá hoje, tua história, para depois a gente começar essa troca aqui. Obrigado por estar presencialmente no nosso podcast. Pelo amor de Deus, convidados, venham presencialmente. Porra, a gente não aguenta mais remoto, beleza? Presencialmente, pô, pra gente ter essa troca. Vamos terminar esse conflito de agenda aí, pô. É, vamos. A gente grava será mais que pra tem- frente. Será que tem alguma empresa de táxi aéreo que tá a fim de patrocinar? Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Gustavo, Luciano. Estamos aqui hoje. Manja tudo é difícil, né? Esse tema aqui que a gente vai falar e tudo, de agentes de IA, que é tudo super novo, super recente, tá mudando todo dia. É difícil a gente manjar tudo, mas com certeza o que a gente lê, o que a gente estuda, o que a gente aprende no dia a dia ali, a gente vai poder dividir aí com o pessoal. Porra. E tá contribuindo aqui vai ser ótimo. Falando brevemente aqui, como você falou, pra gente não tomar muito tempo, porque são tô ficando velho, quase 20 anos aí de carreira de produtos digitais. Aí eu comecei em 2006 lá na Globo.com, então eu trabalhei muito tempo com Cartola, Globoesporte.com, SportTV.com, Premiere, ali ligado no esporte. Depois, no finalzinho da minha passagem, quase 15 anos ali na Globo, fui trabalhar com o Globoplay. Foi mais de um ano ali trabalhando num produto, numa época que começou a pandemia, então assim, o produto deu uma acelerada absurda, foi aquele Big Brother de 2020 ali, Pode crer. que bombou, então o número de assinantes cresceu bastante ali, e a gente fez várias mexidas ali, que foi levar os canais, né, da Globosat, Sport Pode TV, crer. GNT, Multishow pra Tudo pra dentro, dentro, do Globoplay, então foi bem legal. Depois teve também a parceria com Disney, a Disney lançou o crer. seu streaming aqui no final de 2020, Pode e aí ela crer. acabou tirando o conteúdo de todos os outros streams, né, Netflix, conteúdos Disney que estavam lá, saíram. E aí ela fez algumas parcerias estratégicas no Brasil, né? Ela fechou parcerias com o Mercado Livre, com o Bradesco, com o Vivo, e ela fechou uma parceria até com a Globo para poder realmente vender o pacote em conjunto e tal. Então ali também teve um desafio bem legal ali que a gente passou no Globoplay na pandemia ali no primeiro ano, em 2020. Depois eu mudei para Mosaico, que é dona do Buscapé, do Zoom. É uma empresa que começou ali com startup em 2012 e depois foi crescendo. Ela comprou o Zoom ali, comprou depois o Buscapé, que tinha sido até O Bom de Faro também, né? comprou, os fundadores, eles tinham fundado o Bom de Faro, depois eles Isso. compraram o Buscapé, venderam, isso aí. fundaram o Zoom, Pode recompraram, crer, então pode ficaram crer. ali trabalhando nesse setor do e-commerce ali, então foi uma experiência bem interessante que eu queria ter na minha carreira, de sair de uma empresa grande como a Globo e trabalhar numa empresa em crescimento Valeu. como a Mosaico. E aí, nos últimos 2 anos, eu tô aqui num desafio super diferente, que eu não esperava ter tão cedo ali na minha carreira, mas surgiu a oportunidade para conhecer os produtos digitais, mas trabalhar do lado executivo, vamos dizer assim, e não do lado ali de tecnologia, que tinha sido todo o meu background, mas lógico que você sempre acaba participando e dando palpite, que foi o Tecmundo ali, a NZN, que é a nave-mãe, que é dona ali do Tecmundo, do Debrief, do Minha Série, do Voxel, do Baixa Aqui, do Clique Jogos, que são Baixa históricos. aqui, Clique Jogos é Se você não teve surreal. contato com Baixa Aqui na tua Você história, é tu não viveu a maluco. internet. Você não viveu a internet. você não Você viveu não Você viveu a tá cheio de internet. casca de ovo. Exatamente. Não, o Baixa Aqui, ele Maluco, foi pô. dos top 10 sites mais acessados, não só do do Brasil, como mundo, de língua portuguesa do mundo. Então, isso aí. Portugal tinha muito É acesso surreal. É do surreal. Baixa Aqui. Clique Teve Jogos numa também, época cara. que a internet era mato alto ali nos Tá anos maluco, 2000. Você baixava tudo lá, Você pô. baixava tudo porque Você não ia no Google, você ia no Baixa Aqui, pô. você ia no Baixa Aqui. O Baixa isso. Aqui, ele começou a fazer SEO pro Google muito no início, quando o Google tava começando, o que era SERP. Ele começou a contratar jornalista e falar, pô, eu vou colocar Tá o jornalista maluco. para escrever um review sobre o aplicativo, então aparecia bem ranqueado no Google. Tá maluco. Naquela época que não tinha aquela mídia paga, e aí o Sim. overview jogando todo o Pô, que orgânico eu lá já pra baixo. baixei de WinZip, É. WinRAR,
entre outras cositas, mas não baixar Eu não aqui, é baixei sacanagem. nada. Não, a proposta que a gente falou do Baixa Aqui era exatamente Maneiríssimo. facilitar o acesso ali aos softwares ali. Numa época tinha torrent, popcorn Exato, time, pô, tá muito maluco. É. Lógico que vírus passavam, Sim, porque nem sim. sempre conseguia. Emule. Emule, casar. L-Foot Tá daquele maluco, L-Foot 98, 98 tá e tal. Então o pessoal baixava muito, usava muito o Baixa Aqui. Ele ainda existe, ainda tem gente que baixa, principalmente para desktop. Hoje o acesso mobile é quase 90% aqui, mais de 80% no Brasil. Mas muita gente ainda usa, então ele ainda existe, assim como o Clique Jogos também. Ainda existem, mas não são mais o carro-chefe da NZN. Hoje o carro-chefe da NZN é o Tecmundo e é onde a gente está colocando todos os nossos esforços esse ano. Desde que eu assumi ali, a gente tem criado o conceito de comunidade. Sair um pouco ali só da esfera de site, que foi onde a gente cresceu e foi forte na história aí da NZN de mais de 20 anos, e tentar criar um conceito de comunidade multiplataforma, como a gente estava até conversando ali antes de começar, conseguir trocar mais com a comunidade para a gente não ficar dependente desses terceiros aí, que a gente vai falar um pouco aqui também durante o nosso bate-papo, mas a gente conseguir falar direto com o usuário, entender o que gera valor para ele realmente entender como é que ele pode monetizar a gente não dependa de um terceiro fazendo banner, fazendo propaganda. Irado. A gente tá muito feliz de ter você aqui, cara, pra bater esse papo, representando toda essa galera aí que, pô, pra gente aqui é a história da internet. E, cara, você sempre falamos aqui no nosso podcast presencial que quando a pessoa vem presencialmente, cara, ela desbloqueia um negócio. Quem vem presencial. São mimos. Exatamente. Boa, que legal. Então já ganhei aqui a assinatura de... Que isso? Essa foi surpresa. Tu não tá ligado. Que legal aí, ó. Kit MB, tem café, tem um livro que eu recomendo, o autor é maneiríssimo, por sinal. Esse autor aqui é bom mesmo? Dizem que é. Aí, ó, pessoal, minha mãe fala que é bom. Minha mãe fala que ele é maneiro. Tua mãe é a leitora Cida, ela leu tudo bem, né, uma vez. Pô, que legal, obrigado, gente. Não esperava isso. Você tá vendo? Pô, a gente é malandro, né, cara? Café com livro. Você bebe o café, lê o livro, devora o livro ali. Melhor pedido, é Coffee Mais sempre com a gente. Obrigado você por estar aqui com a gente, cara, trocando essa ideia. Pra gente começar, como a gente sempre fala pra nossa audiência que já tá acostumado e fala pros convidados, nosso podcast não é uma entrevista, é mais um debate, a gente pega temas pra conversar, então a gente agrega também, conversa bastante, fala bastante junto aqui no podcast, mas eu queria começar te fazendo uma pergunta aqui, em cima do que a gente viu também, muito do que você palestrou no CMO Summit, as mesas redondas que você tocou lá, então a gente trouxe muito desse papo pra cá. Cara, por que você entende que os agentes de IA, eles representam uma virada tão profunda nisso que a gente chama de marketing, que a gente faz aqui, comunicação? Você acha que a gente está diante de uma nova arquitetura de trabalho ou é só uma nova interface de uso? Qual a tua visão sobre isso, cara? Boa pergunta para começar, bem desafiadora, porque tudo que a gente fala aqui... Nosso papel de host é a melhor coisa do mundo. Eu tive nesse papel no CMO Summit, mediei 3 palestras, só fiquei perguntando. Mas eu acho que eu aprendi bastante com o pessoal que estava nas mesas que eu mediei, e eu acho que separando um pouco a interface de uso desse modelo operacional de trabalho que vocês falaram que talvez mude, eu acho que é o seguinte, eu acho que primeiro dar um passo atrás antes de falar dos agentes, falar de inteligência artificial. Eu acho que quem já trabalha com produto digital, vocês, a gente aqui lá na NZN, no Tecmundo, e quem já trabalha com o mercado aí desde os anos 90, 2000, automação, automatizar as coisas já existe há muito tempo. Isso daí já é normal. Quando o Netflix pegou lá em 2008, 2009, 2010 e começa a personalizar a home dele, aquilo dali já tem uma inteligência artificial por trás. Então a inteligência artificial ela já existe há vários anos. Eu acho que a grande diferença de 3 anos para cá que a gente teve é essa parte conversacional. É você conseguir organizar os dados e conversar com o usuário ali e trocar com ele de uma forma mais simples, sem ele ter que adivinhar as keywords ali, as palavras-chave que ele tem que escrever, que ele tem que buscar. Então acho que o primeiro passo da interface de uso, acho que é isso. Acho que a inteligência artificial, como a gente tem falado hoje, visto hoje com todos os chats GPTs, Perplexes, Anthropic, a generativa, no caso. A generativa, no caso, com a interface conversacional, ela revolucionou a experiência aí por causa da sua interface de conversa ali. Então já tem uma revolução no X ali. Aí eu acho que vem para o segundo ponto, que é o do agente de IA. Eu acho que o agente de IA ele vai revolucionar porque antes, se você tinha que automatizar tudo e dependia de pessoas ali, e sempre vai depender de pessoas, eu acho que esse vai ser um tema central que eu vou repetir várias vezes aqui, talvez você dependa de menos pessoas hoje em dia. Porque com a interface mais conversacional, você criando agentes ali, você vai conseguir no dia a dia possibilitar que você consiga trocar quase que como uma pessoa. Então eu acredito que trabalhos operacionais que antes demandavam ali, às vezes, você construir
combinar aquele contrato ali com o desenvolvedor ou com o Data Analytics ali, você conseguir com BI ali, conseguir construir aquela interface no dashboard, por exemplo. Agora, com a gente já, talvez você não precise mais ter um intermediário ali entre essa conversa. Perfeito. Você, diretamente, como tomador de decisão, você vai conseguir interagir com ele, falar suas dores, falar seus problemas. 100% realidade. 100%. Então, acho que vai ter uma mudança aí no modelo operacional de trabalho, sim, muito forte nos próximos anos. A velocidade que está sendo implementada está sendo muito rápida, então acho que é difícil a gente dizer se vai ser mais 2, mais 4, mais 5 anos. Qualquer pessoa que chega em qualquer podcast e tenta cravar alguma coisa, difícil, você pode ver que o cara tá tentando te enrolar e te vendendo outra na contramão. Sabe? Exato. Mas é então, muito acho difícil que você conseguir prever alguma coisa. Acho que não é só uma mudança de interface, respondendo a sua Mas pergunta, é uma mudança de é uma arquitetura mudança de de trabalho. modelo operacional de trabalho, sim, e que todo mundo vai ter que se adaptar, porque a gente não vai conseguir prever em quanto tempo vai estar. Então, se você não tiver se atualizando sempre e acompanhando o ritmo que vai estar, você vai ficar para trás. Cara, perfeito, eu concordo gênero, número, grau. E a gente vê isso acontecendo, né? Eu lembro quando eu comecei com 16 anos a trabalhar na Americanas e tal. Eu lembro quando eu botava no meu currículo que eu tinha pacote Office e que eu era pica na digitação. Você não tinha um typist, era o nome do programa que você testava, a tua digitação era braba. E aí, pra você ganhar o certificado, você tinha que digitar um texto lá em 1 minuto. E se você olhasse pro teclado, já era, irmão. Então, quando eu botava no meu currículo que eu tinha certificado de digitação e eu tinha o pacote Office completo, tá maluco, você era foda. Porque muita gente não tinha. Então, houve uma necessidade das pessoas se adaptarem a saber usar. E principalmente no pacote Office, era muito fácil usar o Word, o PowerPoint. Quando você falava que você sabia fazer uma PROC-V, a macro, tu era... Muitas pessoas foram contratadas porque só sabiam fazer PROC-V. Isso aí, tu era semideus. Acho que esse já é o modelo, a mudança do modelo que a gente está falando. Exatamente. Pessoas foram contratadas porque elas dominavam as fórmulas do Excel, por exemplo. Hoje em dia, você vai dizer para o agente ou para a máquina o que você quer. O que eu quero que você faça, exato. O que você faça, ele já vai te dar a fórmula. E aí aquele lance, né? Exato. Assim, se você for parar pra ver, de muitos anos pra cá, a gente tem uma visão de que você tem que saber fazer algo na prática pra você ser um puta profissional. E aí, quanto mais você se distanciava do operacional, mais você ficava com aquela visão de que, tipo, aquele cara não sabia mais tanto, né? Porque a teoria não era um conteúdo 100% relevante, porque a prática era que, de fato, te colocava na frente daquilo que você estava executando. E agora, com o uso de agentes de inteligência artificial ou o próprio chat GPT, na maioria das vezes, você consegue perceber que o quanto mais de teoria você tem que saber, né? Porque essas tarefas repetitivas, essas ações que a gente consegue cada vez mais mandar e a fazer, tipo, quanto maior o meu repertório de teoria, mais eu consigo fazer a inteligência artificial chegar no meu objetivo. Calma, eu sei que tu tá ouvindo o podcast e tá engajado, mas a gente tem que falar rapidinho aqui do OnFly, que é patrocinadora do Analytics Talks. Tu sabia que para quem não usa OnFly, as viagens de trabalho, na verdade, são sempre uma dor de cabeça? Deixa eu te mostrar um pouquinho aqui como você pode transformar a gestão de viagem corporativa da sua empresa de maneira simples e eficiente. Se você é um viajante, como é o meu caso do Luciano, você pode usar sem gastar do seu próprio bolso. Você não precisa mais tirar do seu dinheiro para pagar despesa, já que com o Fly você tem cartão e Pix corporativo integrado ao relatório de viagem. Esquece planilha e troca de e-mail. O tempo perdido na compra de passagem e hospedagem, além de inúmeras trocas de e-mails, é tudo centralizado dentro do Fly. E você também não precisa ficar desesperado para não perder aquelas notinhas. As despesas do Fly são registradas e integradas automaticamente e não há mais risco de ficar sem reembolso financeiro. E se você é RH financeiro, respira, porque eu sei que você perde muito tempo com planilha. Ou seja, a gestão de viagem é mais simplificada, sem necessidade de ficar usando diversos sites e aplicativos, é tudo dentro do OnFly. E o tempo que antes você perdia, agora é utilizado porque de fato te importa. Você tem controle total em tempo real, a OnFly oferece automação dos processos, garantindo controle e transparência em toda a viagem e ajuda a prevenir fraude e erro. Então nada de processo manual. Esquece fatura, adiantamento, comprovante, validação de despesa. É tudo feito de maneira automatizada e a política de viagem da empresa é sempre cumprida, porque a OnFly cria essas regras. Se você quer otimizar o processo de viagem na sua empresa e reduzir o estresse de quem viaja e de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. Ou seja, aponta a câmera do QR Code aqui para você descobrir mais sobre a OnFly. E agora, bora voltar para o nosso episódio. O que eu tava batendo é justamente isso, essa evolução de trabalho. Chega um momento que eu duvido que você abre uma vaga. A Métricas Boss, por exemplo, a gente nem bota isso. Porque já é implícito que você sabe mexer em Word, Excel, PowerPoint. Não, hoje em dia quem bota pacote Office É como coisa de diferencial maluco, não existe mais. pô. Não, e você Exatamente. também nem pede isso na vaga.
Porque tá implícito que você sabe. Linguagem natural, né? Tu Ponto. fala português. É, e usa você sabe usar essa parada. É. Houve depois uma outra disrupção que foi, pô, essa pessoa sabe de Martech no sentido dela saber como funciona o SEO, dela entender o que é a SERP. Cara, houve um momento, não tô dizendo que isso não aconteça hoje, mas houve um momento que você sabia quem manjava e quem não manjava, porque a pessoa falava, não, porque o CEO, o CEO, o CEO, a pessoa não sabia falar SEO. Você olhava e falava, tá vendo? Eu sei. Porque ainda é muito incipiente, ninguém sabe sobre isso. Aí você teve esse momento do Martech aqui, entre marketing digital, a maturidade do aprendizado, a época de livro do Conrado Adolfo, 8 P's do marketing digital, aí você ainda tinha esse rolê. Hoje ninguém te pergunta se tu sabe o que é SEO, pô. Não, tá vivendo aonde? Tá chegando esse momento onde IA, você saber fazer IA. Aqui, saber fazer IA, na minha visão, não é só o uso conversacional do ChatGPT. Saber fazer agentes e tal. Hoje, se você bota isso, ele tem um Behance, alguma coisa do tipo pra comprovar ali que você tem um casezinho, isso é um puta diferença. Contrata. Puxa essa pessoa pra cá agora, ela sabe, porque ninguém sabe. Tá todo mundo batendo cabeça ou só perguntando ao ChatGPT. Tem gente que não sabe as outras redes sociais que existem, as outras inteligências artificiais que existem, quais são as diferenças entre elas. Então a gente vive essas revoluções tecnológicas da internet, do trabalho que a gente vive, a cada ciclo. Hoje é IA, daqui a pouco já não vai ser mais IA. Eu acho que a gente depois pode ter uma pauta maior para outro podcast para falar sobre isso, sobre o quanto o analytics conversacional vai fazer com que os dashboards caiam de desuso. Mas eu deixo isso pro alto aqui, pra gente trazer isso para outra... Essa polêmica é boa. Outra polêmica é boa. Eu nem considero polêmica. Então, mas eu acho que é um bom debate. A gente só vai falar para vocês. É um bom debate. Prestar atenção. Eu vou trazer uma menção, até uma das pessoas que participou com a gente, o CMO da Arcades, que é uma empresa de mais de 100 anos já de engenharia e tal, multinacional. O CMO mencionou isso lá o Rodrigo Amaral, ele mencionou isso lá no CMO Summit, que foi o seguinte: você falou do pacote Office, mas ele falou do inglês. O que era inglês para trabalhar em algumas áreas, por exemplo, de empresa como marketing, hoje qual é a sua capacidade de fazer perguntas, de executar prompts, de saber fazer a pergunta, a teoria que o Luciano falou aqui. Como é que é a tua capacidade de conseguir conversar com a IA, com a agente de IA? Então é quase que um gestor de agentes de IA, por isso que o modelo operacional de trabalho vai mudar, né? Um orquestrador, porque se você não souber fazer as perguntas certas, vai muito do achismo, vai muito do dado e do uso de dados. Se você não souber fazer as perguntas certas, entendeu? É por isso que quando alguém me pergunta, pô, você acha que o dashboard vai cair em desuso? Eu falo, tem muito pano pra manga. Eu não vou entrar nesse debate aqui agora não, mas na minha visão, as pessoas que produzem dashboard, em vários deles, e as pessoas que pedem, elas não sabem se conversar. E no meio disso, quando se fala de uma análise conversacional, você tem que saber conversar, saber fazer pergunta, análise de contexto. Acho que é um pano pra gente debater em outra situação. Trazendo, então, esse debate para um conceito mais prático, assim. O que vocês já estão fazendo, o que vocês já vê que um agente de IA já consegue fazer sozinho uma operação de marketing? Tipo assim, do planejamento, a entrega, a redação, como é que funciona hoje? O que a gente já consegue ter um agente de IA produzindo pra gente. Acho que o Luciano tem uns cases legais, mas o que vocês já estão fazendo hoje que você vê que assim, cara, isso aqui eu tinha que passar por isso, eu já tenho um agente de IA fazendo, eu já consegui pegar essa galera aqui, sei lá, essas 4 pessoas que faziam essa função pra fazer outra coisa, aprimorar aquilo. O agente de IA tá dando produtividade a essa pessoa. Como é que vocês já estão fazendo isso hoje? Dentro da área específica de marketing, a gente lá dentro do NZN Tecmundo, por ser um publisher, por ser um publisher, a gente acaba não fazendo mídia paga, mas a gente acaba lidando com muitas agências e clientes que já tem usado dentro da área de marketing ali para fazer diversas automações, controlar questões que você antes não tinha um controle tão preciso, você necessitava de um humano entrar lá, ele já consegue te gerar um push, um monitoramento muito próximo ali de, o CTR tá caindo, essa peça já não tá performando melhor. Então, acho que esse monitoramento dentro da área de marketing, ele já tá acontecendo com muito mais precisão. Nada foge do que a gente falou lá no início, da automação. Era uma coisa que já existia, mas que o agente agora consegue trocar com você e te dar sugestões. E talvez com a própria inteligência artificial, só com machine learning da vida. Exato. Gerando as predições. E dentro da nossa área de conteúdo que a gente tem feito lá, que a gente tem conseguido ver, a gente está desenvolvendo até internamente, a gente varre muito o mercado, né? Eu acho que o trabalho do jornalista lá no dia a dia, quando começa, é você varrer os principais sites de notícias do mundo, principalmente relacionados à tecnologia, para você ver o que está gerando buzz, o que está sendo notícia, para você trazer para a nossa linguagem aqui do Brasil, né, para falar com o nosso usuário, porque a gente não dá, apesar de outros sites de notícias mais generalistas, como o G1, que a gente mencionou, o próprio UOL tem, eles acabam dando uma notícia de tecnologia que sai em tudo quanto é lugar. A gente tenta dar aquela sequência notícia.
o aprofundamento. O que isso vai impactar na vida do desenvolvedor, na vida de quem trabalha com internet, na vida de quem gosta de internet e tal. Então a gente dá aquele segundo passo, aquela aprofundada. Porque a principal notícia, Microsoft vai lançar o iPhone 17 agora, 16. Cara, isso todo mundo dá. O G1, o Terra, o UOL, todo mundo vai dar o IG. A gente não, a gente vai dar aquela aprofundada. Cara, quais são os diferenciais? Por que esse impacto você vale comprar agora, não vale comprar agora? A gente tenta dar aquela descida um pouco maior. Então, o que a gente tem feito já lá hoje é usado os agentes de IA para varrer esse mercado pra gente. Legal. É um tempo valoroso do jornalista que ele gasta de manhã, e aí ele já consegue gerar uma tendência do que tá rolando quente. E ele já consegue gerar, e aí a gente tem feito isso uma parceria com uma startup que está desenvolvendo para a gente, um score para dizer o que gera mais tendência, o que gera mais tendência, o que gera mais base, é onde a gente tem que focar. Até porque a gente também tem limites em termos de recursos, a gente não consegue, gerou 100, vou produzir 100 pautas. Não tenho pessoas para produzir 100 pautas, e uma coisa que a gente fala muito é isso, a gente usa a IA lá no jornalismo principalmente para ela ser um apoio operacional pra gente, mas a gente sempre tem uma revisão final do lado humano, porque a gente acredita que esse é o nosso diferencial, senão a gente vai pasteurizar todas as matérias e aí a gente não vai gerar conteúdo de profundidade, que é onde a gente quer entender como diferencial. Autoridade, confiança, profundidade é o que a gente entende que o Tecmundo tem de diferente. Senão a gente vai botar bullet point lá que nem a IA dá pra você. Então a gente não quer ser isso. Então a gente tem sempre alguém checando. Mas eu diria que hoje os nossos jornalistas eles estão muito mais focados na profundidade, na qualidade do conteúdo, do que em ter que fazer essa varredura na internet. Porque hoje já tem agentes de IA. Essa parte de curadoria, ela ajuda bastante mesmo. Ela ajuda bastante, entendeu? E o próximo passo é a gente pensa muito numa linha de fábrica de conteúdo. Então, assim como eles estão varrendo a internet, buscando tendência, por que depois ele não pode fazer sugestões de texto baseado no tom de voz daquele jornalista? Então, você indica qual é o jornalista. Eu sou o fulano de tal. Beleza, fulano de tal, peguei seus últimos 50 textos e já montei esse aqui pra você. E aí ele te dá num estilo Google Docs ali, e o que você pode aceitar ou rejeitar nas mudanças que ele fez. Esse daqui não tem meu tom de voz, não, vou adaptar com o meu tom de voz e tal. Então ele consegue ajeitar e consegue mudar, e aí você dá o ok pra ele ou não. Depois ele pode publicar e você ainda pode dizer pra ele, cara, distribuição. Cara, eu quero distribuir em site, eu quero distribuir no X, eu quero distribuir no Facebook, eu quero distribuir no LinkedIn. Então ele adapta o formato para distribuição de acordo com o tamanho. Ele não vai postar aquela matéria de 5 parágrafos que vai estar no site, no LinkedIn, porque tem um outro público, um outro tom de voz. Ele não vai postar no Facebook daquele jeito, não vai postar no Instagram, que às vezes é mais carrossel ou mais Reels, que performa melhor. Então, como é que ele adapta aquilo ou sugere caminho? Essa matéria aqui, gera um vídeo pro TikTok de até 30 segundos e tal, e aí você vai e gera um vídeo dela. Então, a gente criar essa fábrica de conteúdo com apoio operacional dos agentes de IA é o que a gente tem visto como futuro para a produção de conteúdo. Isso é muito foda. E é o que você pegou pra gente fazer a newsletter. Acho que você podia contextualizar um pouco disso e deixar pra audiência também tá ligada, que ainda não tá. Que a gente tá com a newsletter do Anti-Achismo Social Club, no Substack. Tá aparecendo o link na descrição aqui. Gabriel também vai envelopar essa porra toda aqui pra newsletter. Então tá Anti-Achismo Social Club, QR Code, tudo aqui envelopado para você poder apontar a câmera e entrar na newsletter, que é gratuita, que é uma newsletter que sai 2 conteúdos toda semana, um para geral, outro só para quem é membro fundador. E o Luciano pode falar um pouquinho do que ele tá fazendo de agente de IA para poder produzir essa newsletter, né? Porque isso que você tá falando é exatamente o que eu já tenho pronto para poder utilizar, né? Então, assim, dentro do esquema de agentes, a gente tem uma estrutura de MCP, que é o protocolo que vai me permitir comunicar com o ambiente externo. Então, eu já utilizo muito isso para curadoria de conteúdo. Então, eu deixo lá, num prompt base, quais são as fontes que eu quero navegar, e eu deixo um MCP pronto que tem a versão anterior à newsletter e a versão que ele vai fazer o web scrap. Então, ele vai meio que comparando. Então, tipo, eu chego lá e falo, quero escrever uma nova versão da newsletter. Ele vai lá e faz a curadoria inteira de conteúdo, buscando dados na documentação do GA4, na documentação do Google Tag Manager, na do BigQuery. Eu coloco ele para varrer recursivamente os dados do site. Nas fontes que você estaria perdendo tempo varrendo. Ou seja, ele já faz para você. Eu tô tentando tangibilizar essa quantidade de lugar onde a gente vai buscar informação. E aí chega numa segunda etapa, onde ele vai acessar retroativamente as minhas últimas 3 newsletters. Então ele vai lá e vai pegar, olha só, baseado nessas últimas 3 newsletters, o seu conteúdo está caminhando para esse formato. E aí ele me dá uma primeira mastigada no material em que eu trabalho muito mais de uma maneira opinativa,
na newsletter, então, tipo assim, é como se eu estivesse lendo uma newsletter específica, só feita pra mim, e eu escrevo em cima dessa o meu conteúdo, fazendo essas modificações. Então, por exemplo, ele numa determinada notícia, ele trouxe um dado que eu sei que não faz sentido. Eu mesmo vou lá e falo, cara, eu vou pesquisar esse dado aqui na fonte que ele tá me dando. Isso é um ponto importante, né? Eu como nessa estrutura de MCP, eu obrigo ele a me colocar a fonte nessa curadoria de conteúdo, porque eu deixei isso pronto no MCP. Então ele traz o conteúdo formatadinho para mim com todas essas visões. Aí eu vou lá e consumo aquilo dali. Um outro trabalho que eu acabo fazendo que para mim matava um puta tempo é, no final, o conteúdo tá pronto. Mas e os callbacks que eu tenho para poder fazer referência aos conteúdos antigos? Então, pô, quando eu estiver falando sobre Google Tag Manager, se eu tiver um outro artigo muito maneiro sobre Google Tag Manager que vai fazer esse cara continuar lendo, ele faz para mim. Então eu uso muito para essa parte, curadoria de conteúdo, vou trabalhando o material de maneira opinativa, acertando o conteúdo pro que eu quero, porque eu colocaria para o que eu queria receber, tá ligado? Do formato que eu queria receber. Ele já usa todos os meus conteúdos anteriores, então ele meio que mastiga muito bem e segue muito a minha linguagem, assim, até de gíria minha, às vezes, que eu tenho que dar uma travada nele, porque ele segue muito... Eu tenho percebido isso, né? A IA usa muito adjetivação, né? Exatamente. Ela usa, às vezes, muito superlativa, aí você tem que... Opa, peraí. Segurada, Não sou tão assim, mas, não. assim, quanto mais contexto dos seus últimos artigos você dá, melhor ele fica. E aí eu consigo ter um resultado onde, tipo, 80% daquele conteúdo, tipo, tá honestíssimo pra uma newsletter. É que eu sou chato, a gente que é chato pra caralho mesmo, e a gente quer mostrar exemplo de código, mas eu gasto bem menos tempo. Eu pego uma alteração do Google Analytics 4, por exemplo, que teve lá uma importação de dados do Reddit Ads. Eu gasto muito mais tempo agora fazendo um puta exemplo de como o cara executa isso do que fazendo propriamente a curadoria de conteúdo. E aí, no final, eu amarro isso com ele, agora eu quero que você veja se eu prometi alguma coisa nas últimas 3 edições. Porque se eu prometi alguma coisa, eu tenho que seguir aquela linha de raciocínio de alguma forma naquele conteúdo. E às vezes é um conteúdo que eu tenho que encaixar mais, uma resposta que eu tenho que dar a menos, e aí eu vou meio que montando isso. Fora a parte dele fazer o callback automático. Então, assim, ele percebe um artigo que eu fiz ou um link específico de uma ancoragem, né? A gente vai colocando a newsletter, a gente tem o direto ao ponto e vai tendo meio que as notícias sendo comentadas por mim ali. E aí, nesse comentário, ele pega um comentário que eu citei numa outra e traz para poder melhorar o meu argumento. Ele me indica, não é ele que escreve. Então, cara, eu aconselho você usar essa outra citação que você fez aqui nesse outro conteúdo para você referenciar e linkar esse cara para esse post. Então, fica um trabalho muito mais colaborativo, assim. E aí, é infinito, porque eu posso criar a quantidade de MCPs que eu quero para ele poder ir fazendo ações específicas. E aí, esse conceito de AI agente não é agente de IA, é uma agêntica. É o agentic AI, né? É uma variação dos termos de agente, onde eu vou dando só as funcionalidades e ele vai meio, tipo, eu falo que é meio que, sabe o seu amigo bêbado andando na rua? Você vai dando um tapinha nele aqui, você vai dando um tapinha nele ali e no final ele te entrega uma parada muito maneira. Depois eu te mostro. Mas você vai gostar. Mas acho que... Eu achei que, só pra completar, Gustavo, um ponto bem legal que conversa com a tua pergunta de novo lá no início olha como tem gente, pô. Não, e o tempo que o Luciano, ele economizou pegou refinando com tudo isso. Será que se ele tivesse verba, recurso pra contratar uma pessoa, ele conseguiria achar alguém que ele tivesse essa troca? Não, orquestrar esses. Aí a gente fala, pô, ele tá tomando o lugar de uma... Tá, mas assim, talvez ele não viabilizasse essa newsletter. Exatamente. Ele não conseguiria ter a newsletter. E principalmente... Então, ele tá usando como uma forma de conseguir gerar um conteúdo a mais para vocês, que é a newsletter, ou uma forma, uma plataforma, um local, um canal de distribuição a mais para você, que de repente vocês não teriam, porque vocês iam botar na ponta do lábio e você falar, pô, não dá para ter uma newsletter. E não só isso, às vezes pessoa. O que ela tá me fazendo é conseguir manter a consistência de entrega. Então é muito mais fácil para mim entregar 2 conteúdos na semana bem feitos, com a IA consumindo, tipo assim, 50%, 60% do tempo que eu gastaria só pesquisando artigo, sacou? Do que se eu tivesse, tipo, ter que fazer todo esse trabalho. Então, a newsletter é muito sobre consistência, né? O Clivati fala muito pra mim, tipo assim, depois que tu ganha a consistência, o resto das coisas você vai meio que virando um imã, né? Conteúdo é muito consistente. A quantidade só o fato de eu não ter uma barreira, tipo, caralho, eu vou ter que ficar 6 horas escrevendo uma newsletter. E tu ia ter que ficar dedicado, tu não faz só isso. Você não faz só isso. É exatamente isso. E tem 2 pontos, acho que importantes em cima desse teu case. Tipo, ponto importante número 1, o quanto você precisa saber daquele assunto. Não adianta, meu irmão. Isso é muito importante. Porque a IA cospe um bagulho e não faço a menor ideia. Que ela
que ela tá me jogando, eu não faço mais ideia se tá certo, tá errado, se isso faz sentido. Uma das coisas que eu toda vez que eu uso muito a IA pra me ajudar a pesquisar fontes. Então eu falo o seguinte, ó, eu quero falar sobre esse tema aqui. Só que eu sou baseado em fatos, 100%. Então traga pra mim quais são os estudos e sites e links desses estudos que me ajudam a corroborar essa informação que eu tô trazendo. Ela só me traz os pontos com uma o link. bibliografia. Cara, É uma bibliografia. Isso já me salva. Isso é Porque fundamental. aí eu tenho a minha criatividade para, com base, ao invés de eu me aprofundar na pesquisa, eu já ter usado a IA para me aprofundar na pesquisa. E aí, como ela me traz o link, eu clico e vejo que o site existe e que tá Isso falando é muito daquilo. importante, porque a IA alucina muito com Alucina link até de o link. pesquisa. Não, então, tem 2 pontos na IA que eu acho Ela não só alucina com link de pesquisa, ela alucina com a pesquisa. Ela diz que criou a pesquisa, eu joguei uma vez no Google e falei, não existe essa não porra. existe. Então, Cadê o link? Ah, não tem o link. tá tendo um debate ético até de que a IA, né, conversacional generativa, para ter essa adoção que tá tendo recentemente, ela tem que dar resposta de tudo. Sim. Inclusive quando ela não tem resposta. Sim. Difícil. Porque ela é probabilística, né? você não Então tem ela uma vai página em tentar branco. acertar. Você não tem uma página em branco. Assim como a busca do Google É isso. lá atrás, você Exato. às vezes tinha busca zerada. Zerada, perfeito. Agora você não tem. Agora você pode escrever qualquer besteira Que vai pra te falar trazer um errado, resultado. o Google vai te trazer algum resultado. Então a generativa já nasceu assim. Ela te entrega qualquer resultado. E nem sempre tá certo. Perfeito. Então, colocar um check facts ali, Sim. Perfeito. ou um fact Sim. check no meio desse processo até da produção de conteúdo Sim. que eu falei aqui da fábrica Mas de isso conteúdo, daí tudo. você tem que ter Perfeito. uma checagem de fatos ali Perfeito. no meio, porque nem sempre os links e a internet é uma terra abundante de links. Até o link pode ser de um Até lugar o link fake. é de um lugar Exato. fake. Então, assim, é até você, como você falou, cara, eu vejo quais são os links que ela tá. Exatamente. Quais são os Clico, estudos vou abrir. que ela tá Exato. me referendando, porra, é legal, Isso. porra, é Harvard, é Stanford, já não sei o que, porra. Não, e lugar é a Perplexity, ela tem um fact-checker na época das eleições. Pode crer. Eles construíram um fact-checker que está disponível no GitHub. Então, você pode colocar aquilo ali Perfeito. como, cara, eu vou só transformar isso aqui no MCP e aí vai ter Uhum. uma das tarefas o fact-checker Exato. baseado É, na Perplexity. Eu uso muito como. Acho que a primeira parte é essa. Eu uso muito como brainstorm. Então eu quero escrever uma parada sobre isso. Deixa eu pegar os estudos os que me ajudam a aprofundar, para eu ter base de dados, fatos em cima disso, para quando eu for ter, eu poder me referenciar não só a mim, referenciar o meu universo, a minha experiência, referenciar o que, pô, eu vejo de tudo no mundo. Então esse é o primeiro ponto, é você verificar o fato aqui. E 2, cara, percebe que não adianta eu, que não sei porra nenhuma de medicina, começar a perguntar sobre a penicilina ali. E eu vou acreditar em tudo, porque eu não tenho base. Você não pode pra usar IA entender para sobre escrever aquilo, um conteúdo pô. que você não domina. Não só escrever. Não só É escrever, mas querer até se, consultar, né? se aprofundar, Se porque você vai acreditar. Você não tem um nível 2 de consciência de entender se ela tá alucinando ou não. Sim. Você não É a a mesma gente coisa. até deu uma matéria recente no Tecmundo que tem surgido muitos, principalmente no Perfeito. TikTok, ou seja, em vídeo, não só texto. Em Perfeito. vídeo é um monte de Essas médicos IA maluca, fakes, isso IA aí. maluca, referendando o medicamento e tal, e as pessoas Que e botando bagulho- CRM fake ali, Isso aí. que só porque E a ninguém pessoa... vai jogar o ninguém CRM vai no jogar Google, o CRM no Google. O Exatamente, básico que a gente deu na matéria foi, exatamente. pega aquele CRM, joga no Google, dá um check no Google se Exato, aquele CRM exato. existe. As pessoas não checam, Não vão e compram checam. remédio. Exatamente. Pelo amor de Deus. É a mesma Então, coisa, eu vi recentemente um comercial do Banco do Brasil. Olha só que bizarro, né? Dos tempos mais primórdios, quando eu comecei a trabalhar com e-commerce, minha mãe, desesperada com medo de ser roubada, acho muito engraçado isso. Meu pai, ele falou uma parada esses dias, eu falei, cara, eu preciso gravar você falando isso, porque você era o cara do totalmente oposto. Vou dar um exemplo. Meu pai, ele não confiava na internet, porque ele não vai botar o cartão ali. Uhum. Vai clonar. Então eu tive que ensinar eles como é que eles verificavam se o site era verdadeiro. Eu falei, ó, lá embaixo vai ter site seguro. Clica. Se você clicar e for por esse site aqui, beleza. Outra coisa, tá vendo o cadeadinho lá em cima? Você vai clicar no cadeado. Se quando você clicar no cadeadinho lá de HTTPS, tiver o nome do site lá, também der certo. E terceiro, joga o nome do site CNPJ e vê se o CNPJ que tá lá, tá aparecendo no final, no rodapé. E o quarto vai no Reclame Aqui. São as 4 coisas que a gente tem que fazer antes de comprar. E meu pai, cagaço, não sei o que. E esses dias ele foi comprar um remédio. Aí ele falou assim: não, vou comprar aqui online e retiro em loja. Melhor. Que eu só retiro. Eu falei, porra, quem te viu, né? Evolução, Que comportamento é esse, maluco? De quem não comprava. Então você teve que fazer. Eu vi recentemente, cara, comercial do Banco do Brasil, na Globo, que eles criaram um site pra pessoa consultar o site antes de comprar em outros sites. Uhum. Porque o Banco do Brasil
criou um sistema que você digitava o nome do site e ele te dizia se o site era verdadeiro ou não. Então, a gente já fazia isso pra não cair em golpe. Aqui a gente já fala a mesma coisa. Pra você não cair em golpe de um negócio ser fictício, pô. É isso. Eu Ser acho que talvez mentiroso. pra gente que trabalha com internet, com produto digital há algum tempo, a gente talvez fica um pouco mais escaldado. Perfeito. Mas eu acho que o grande público, Exato. o grande público, tem aquele que às aprender vezes está o isso. dia inteiro É. na rua e vai olhar, às Isso aí. vezes, de manhã ou de noite a internet, e às vezes vê rápido uma mega promoção, Perfeito. uma mega indicação Perfeito. de remédio, medicamento, assim, salvador, você vai falar pra essa pessoa que às vezes tá cansada, tá Perfeito. estressada, já fala, pô, Perfeito. se preocupa, faz esse caminho de checar em vários... Não, Ele não vai pelo amor fazer. de Deus, Não vai fazer. Então, assim, eu acho que a maior preocupação que a gente tem que ter até no uso, e eu acho que o Luciano falou muito bem, cara, eu uso ali como um apoio operacional, mas assim, eu quero que aquele texto tenha a minha cara, Perfeito. a minha Então, voz. A Cara, autenticidade, isso a gente É a usa minha muito lá. opinião sobre a É a parada. minha opinião, a gente Pô, fala isso. Tem que dar sua perfeito. opinião, cara. Isso é o que eu vou conectar na próxima pergunta, justamente sobre isso. Porque eu gosto de escrever. Não sei se é porque eu vi muito filme, que parada é essa, mas eu gosto, meu irmão. Uhum. Eu faço um cafezinho, boto aqui do meu lado, abro o computador, começo a pesquisar sobre aquilo e no final eu escrevo um conteúdo que eu gostei. E pra mim a primeira parte é essa. Se eu gostei daquele conteúdo, cara, possivelmente a chance de pessoas do meu mercado gostarem foi assim que a gente começou com a Métricas Boss. Então eu faço meu café, paro, pesquiso pra criar um conteúdo maneiro. A minha pergunta pra você sobre isso é, cara, eu gosto de fazer isso, mas tem muita gente usando a IA como um gatilho, na verdade um atalho pra esse ponto. Então, vocês acreditam que corre um risco do empobrecimento criativo com a IA gerando tudo? Tipo, de fato, as pessoas vão começar, não, joga na IA o que a IA mandar, eu só vou lá e jogo. Existe a possibilidade de existir um empobrecimento criativo mesmo? De eu falar, IA, quero escrever isso, faz isso aí. E eu pego aquele texto já, só colo, não tô criando porra nenhuma, tô terceirizando a criação. Uhum. E em cima dessa pergunta ainda, se ela não empobrece, ela expande o repertório da galera? Tem um... É um meio termo aqui, velho. Não, eu acho que o empobrecimento criativo ele já tá acontecendo. Concordo. Antes da IA ter. Concordo, Eu acho concordo. Quando você vem numa época de 10 anos pra cá, não vou nem pegar muito mais tempo, mas numa época que a gente vem vendo a proliferação de redes sociais, de Perfeito, conteúdo às perfeito, vezes mais perfeito. raso, tempo de sessão, né? A gente que pega de analytics lá atrás, o Perfeito. tempo de sessão, quando Perfeito. você tinha só site, tempos de sessões, pô, 10 absurdo, minutos do cara pode lendo crer. notícia, lendo Acho que matéria, agora, se navegando. não enganar, vai já em 3 segundos já era. 4 páginas por page view, 4 páginas por visita, 4 Uhum. page views por visita. Cara, hoje em dia não é. Hoje em dia é 1, alguma coisa. Perfeito. Se for mais. O tempo de 30, 40 segundos caiu de 4 minutos para 40 segundos surreal. o tempo de navegação. Ou seja, o cara tá querendo ler em bullet point. É isso. Então, eu acho que esse empobrecimento criativo, ele vem talvez do mundo corrido que a gente vive com essa Perfeito. mais um termo que eu ouvi lá no CMO Summit que eu achei muito legal, que é infoxicação. Infoxicação. A gente tem uma intoxicação de informação. A gente recebe, cara, enquanto a gente tá aqui, eu botei no silencioso aqui, mas é relógio pipocando, é celular pipocando, é o computador que tá ali. Se você não bota num modo offline aqui, você não consegue se desligar, porque alguém vai bater aqui. Então, assim... Esse infoxication aí, teve uma pessoa, não lembro agora, desculpa o nome, se você lembrar, você joga quem te dá crédito, que ela falou isso, cara, e ela era de esporte, ela falou, cara, antigamente, quando o seu time ganhava o campeonato, você ficava maluco pra amanhã comprar o jornal. E amanhã você vê o jornal. Então você corria lá, comprava o lance, o jornal dos esportes e tal, pra ver o que estavam falando do seu time. O jogo de hoje, você só sabia as informações amanhã. A matéria do Globo Esporte era a matéria que você parava pra ver o título. Exato. E tal. Agora hoje, não. se os caras não forem O seu time ganhou agora, em 1 minuto já tem gente dentro do estádio fazendo live, entrevistando o jogador. Então você tem eles falam isso, infoxication, que é absurdo. Você tem tanto acesso à informação que aí volta a um termo usado esqueci um cara, psicólogo, que é que ele fala sobre paradoxo da escolha. Em casa os nomes. Hoje o Gustavo, ele não tá não tô, porra, não tô bem não. Tô bem não. Acabei de vir intoxicação alimentar, tô melhorando. Mas é sobre o paradoxo da escolha. E esse psicólogo que inventou o paradoxo da escolha, ele fala, cara, quando você tem muitas opções pra escolher, você não sabe o que escolher. É isso que a gente vive muito hoje. Exatamente. É mais fácil eu perguntar pra IA do que eu ver de onde eu vou buscar. E aí é onde entram referências como Tecmundo, entre outros, que você fala, não vou buscar lugar, eu entro lá. Exato. E lá eu venci isso. Né? Que é exatamente onde a gente, tentando olhar o nosso planejamento e falar, cara, onde é que a gente quer estar
Daqui a Qual o nome? Barry Schwartz. Barry Schwartz, isso mesmo. Aí, Barry Schwartz. Obrigado, Gabriel. Tem um TED Talks dele maravilhoso, inclusive. Então, eu acho que olhando até pra nossa... Quando a gente fez a revisão do nosso planejamento e tudo, a gente falou, cara, onde é que a gente quer se posicionar nesse novo meio onde todo mundo produz conteúdo? Perfeito. Não é só os veículos, Exato, cara. é todo mundo aqui. A gente pode sair daqui Inclusive, agora no agora elevador, eu posso ver Exato, na televisão do elevador e falar, olha que conteúdo Exato, legal. E exato. agora com o conteúdo sendo gerado com o intuito direto de conversão na galera do TikTok ali. Você vê a galera produzindo TikTok conteúdo. Shop, né? As É, lojas na produto- China. Antes, a galera produzia Pô, isso o é conteúdo, falava sobre a parada e tal, ele queria induzir a pessoa a compra. Mas agora, o cara que é o conteúdo, ele é o início e fim, Cara, fim não, da jornada. existe- É existe- aquela polêmica do fim do funil, Exato. né? Putz, É, esse não, daí é outro É. tema. Eu vou só fazer um adendo no que você falou, passar a palavra de novo pro Thiago. Mas o que você falou, né, cara, é bizarro. Você imagina que você tem uma loja na China, que eu bato e falo, opa, queria comprar camisa. Ela não só vende online. É uma loja. A pessoa tá dentro da loja, fazendo live shop, mas tu tem que comprar no site. É pô. isso. É isso. Porque, na realidade, aquele espaço que ela alugou do shopping é só pra ela fazer live, pô. É. Não é pra você comprar. Não, é pra você eu acessar. não lembro quem foi agora, mas eu vi no LinkedIn esses dias uma pessoa que foi visitar lá e tem um shopping só É pra isso, isso, é isso, com é vários isso. estúdios É exatamente de lives isso. e tal. É que você entra achando Não que tem loja. você que é de fora, entra achando que uma loja, bate e é a loja que eu conheço. Você entra, não. Não. É só um espaço pra fazer live shop. Não, eu acho que no mundo de lives e de live Surreal, commerce tá surreal na China. Acho que a gente ainda tá passos Incipiente. atrás. Eu acho que a única Mas eu acho que o referência, né? empobrecimento de conteúdo, que foi a origem da tua pergunta, que gerou todo esse debate Perfeito. nosso aqui, eu acho que ele já ocorre antes da IA generativa. Tá. Eu acho que as pessoas elas têm recebido uma quantidade absurda de informação de conteúdo, Perfeito. então aquilo que resolve a vida delas mais rápido é o que elas escolhem como Uhum. verdade absoluta. E nem sempre é assim. A gente Perfeito. tem que ter uma checagem de fatos, a gente tem que se apegar, e por isso eu acho que a gente está num momento muito de curadoria. Vocês Perfeito. falaram da newsletter de vocês, do conteúdo de vocês, da base de fãs ali, de vocês que estão no Experience com Uhum. vocês. É isso. Qual é a nossa comunidade? Com quem que a gente fala? Com quem que a gente quer falar? Então, acho que hoje o grande diferencial até da gente lá como Tecmundo é como é que a gente vai se diferenciar desse mar de informações. Não adianta só eu dizer que houve um lançamento de uma nova feature no WhatsApp. Cara, isso todo mundo vai dar. Todo mundo vai dar, inclusive o próprio WhatsApp. O próprio WhatsApp vai lançar no blog dele lá que ele lançou a nova feature. Então, se eu falar só isso, não é notícia Perfeito. mais. Eu preciso dar um aprofundamento. O que isso impacta na tua vida, como isso impacta. E aí, esse público que tá lendo, ele tem que conseguir ver ali uma possibilidade, e é o que a gente bate muito lá, dele conseguir formar a opinião dele. Porque eu acho que esse é o papel de conteúdo, é como que você consegue dar todos os fatos e os Perfeito. dados, que conecta até muito com vocês aqui, para que a pessoa forme a opinião dela. E não, lógico que eu tenho que dar minha opinião, porque eu Uhum. dar minha opinião faz parte de ajudar ela a formar a Perfeito. opinião dela. Ó, você é uma pessoa que me segue, que confia no que eu falo, tá aqui a minha opinião, mas eu te dei os fatos e os dados. Se você quiser pesquisar outras e até opiniões diversas, é importante para sua formação de opinião. Acho que a gente perdeu um pouco isso ao longo dos últimos anos na sociedade como um Concordo. todo. Então não é só, eu acho que não é só culpa Concorda da aí. IA Ah. generativa. Eu tô com e vontade tal. de falar uma merda muito grande aqui, mas se você for parar pra pensar, quando a gente começou a escrever o conteúdo pro algoritmo, a gente começou a Exato. empobrecer Já o mudou, conteúdo, já mudou, né? pode Não, crer. quando a gente começa a escrever pro algoritmo, pro SEO, por exemplo. É. Quando a gente Pra mim, começa- é exatamente isso. Exatamente, quando a gente começa a falar, cara, Deixando de precisa fazer focar experiência pro- pro usuário. Não, você não tá fazendo experiência, É. você tá fazendo experiência pro Google Exato. entregar depois pro usuário. Você está Exato. criando uma Quando intermediação. você deixou de focar no usuário, passou a focar no algoritmo, as coisas já começaram a se Exatamente. perder. Exatamente, as coisas Ah. começaram a se perder. Então, acho que tem já, ao longo dos últimos anos, com todas as ferramentas que a gente teve acesso e que a gente hoje, a gente já teve esse empobrecimento. E hoje, Natural. se você abre, por exemplo, uma rede social como o LinkedIn, é absurdo, sacou? A quantidade o de responder conteúdo do- idêntico É. que você Mano, vê ali. O sacou? responder com IA do LinkedIn está matando a rede social. Sim. Escuta o que eu estou te falando. O responder com Olha, IA esse é um corte bom aqui pra do botar aqui, ó. LinkedIn, o responder com IA do LinkedIn está matando a rede Sim. social. Por quê? A pessoa clica em responder com IA e a resposta dela não tem menor correlação com o que você postou. E é o Nossa. pior, a pessoa idiota. E ela, sei lá, realmente, além de ser idiota, ela não quer profundidade de conversa. Quando você ainda interage com ela e responde, ela não volta pra te responder. Então, nitidamente, ela respondeu com IA só porque o LinkedIn e algum pseudo-guru falou que o LinkedIn está valorizando os seus comentários. Mas ele valoriza o comentário que tem sentido. Eu escrevo comentário em coisa que faz sentido que eu posso opinar. Eu não escrevo comentário em coisa que faz sentido que eu não tenho menor envergadura moral de opinião sobre aquilo. Porque eu não sei. Você vai escrever alguma coisa sobre como deixar mais produtivo a área de conteúdo de um portal. Eu não tenho menor condição de opinar sobre isso. Eu não vou opinar. O máximo eu vou falar, pô, Thiagão, foda, hein? Sair. Uhum. Agora, o responder com IA do Isso é LinkedIn mais uma está matando a opinião. rede social dela. Você falar foda é muito mais do que Eu achei você... foda do que eu agregar. Muito melhor.
com uma coisa que não faz o menor sentido. É melhor meu dar irmão. uma palavra, é melhor porque aí você tá gerando a quantidade que de Exato. repente o algoritmo vai querer. Precisa. Só que, exato. cara, você deixou ali a sua Exato, cara. Pô, exato. demais isso daqui, muito bem feito. E você percebe que a pessoa não leu o conteúdo, ela só respondeu com IA. E ela nem volta pra interagir, Pô. devolver com você, trocar com Não, você. daqui a pouco vai ter Isso as pessoas colocando robozinho ali pra É, responder é vários. isso, Pô, é isso. Não, já loucura. tem. Já tem, né? isso, É loucura isso, aí. já tem, né? E aí, E assim, agora a merda é que, tipo, as próprias redes estão incentivando Fazer essa a porra, criação de né? conteúdo com a inteligência Com artificial, IA. ou seja, mais pasteurizado, mais genérico e menos aprofundado. Os conteúdos vão passar a ser dentro do LinkedIn, por exemplo, que é, que eu mais o próprio Instagram tem falado recentemente da própria mudança no entendimento do algoritmo dele, que não é mais sobre aquela quantidade de alcance e tal, e sim sobre a curadoria, a qualidade do Isso. conteúdo e tal. Então aí, pegando a segunda parte da sua pergunta, Perfeito. que foi muito a primeira parte do Expandiu o empobrecimento, ele já repertório. tinha. Uhum. E aí, como é que eu acho que é você conseguindo filtrar e entender quem são os seus curadores de conteúdo, quem Perfeito. são as pessoas que você se espelha e quem são as pessoas que você realmente confia. Como você falou que montou, Lúcia, a tua newsletter, com as fontes que você pesquisa. Perfeito. Você não vai botar ela pra varrer o mundo inteiro, porque são, às vezes, sites e fontes que você nunca entrou. Porra. Não é o Luciano ali entrando. Então, assim, eu acho que as pessoas elas deveriam escolher, nesse momento de infoxicação aí que a gente tem falado, quais são as fontes confiáveis dela, quais são os momentos que ela separaria do dia pra ver isso. E, cara, o que o agente de IA, o que a IA ela vai poder ajudar ela a não Perfeito. fazer aquilo. E aí, depois de escolhido aquelas fontes ou aquelas pessoas que ela segue que influenciam ela, aquilo dali vai ajudar a formar a opinião dela. Eu acho que esse tem que ser o grande diferencial Perfeito. nesse momento. O empobrecimento ele há, independente da IA. Perfeito. E há porque o nosso mundo tá super corrido, todo mundo quer estar super atualizado, tem o FOMO lá, o pessoal com medo de, o Perfeito. medo de estar por fora de alguma coisa, então quer receber Eu tudo. tenho que opinar. Você manda uma matéria num grupo de WhatsApp, Todo o cara mundo já não é clica na matéria, o especialista. cara lê o título e fala, É. não vou ler isso. Cara, você nem leu a matéria. Lê a matéria, o cara já lê o título e já tira o conclusão. diagnóstico, a conclusão dele. Então, assim, acho que hoje o mundo tá assim, o mundo tá corrido. Então, acho que a gente tem que pegar e tem que dizer, olha, eu não preciso ler 100, mas eu vou ler 5 que eu escolho, 5. Perfeito. Então, esse momento de curadoria é onde vocês estão se Perfeito. posicionando com a comunidade de vocês, é onde a gente quer se posicionar com a nossa comunidade. Então, acho que criar essas comunidades, que é exatamente o que você tem com a sua Perfeito. família, com seus amigos. Você tem ali, provavelmente, nos seus 5 amigos ali, as pessoas que você mais troca, que você mais pede opinião, às E vezes pra você tomar uma decisão acaba, e pessoal. você, por exemplo, sempre tem na sua rede de amigos um cara que é aquele cara que você vai conversar pra falar sobre, por exemplo, investimento. Exato. Você tem Exato. você é É aquele menos- cara, eu na maioria das vezes sou esse cara, né? Tipo, que quando alguém quer falar alguma coisa sobre tecnologia, me chama, e aí você meio que vai tendo essa representação Sim. na rede que você consome. É né? menos Exato. sobre volume, mais sobre qualidade. Exatamente. Mas, No final. exatamente, eu acho O que... próprio YouTube deu um puta passo, né? De desmonetizando os canais darks e canais gerados Sim. por inteligência artificial. Ou seja, É isso. a galera tem falado muito sobre esse lance de o vlog de 2000 Sim, e sim. caralhada voltou pra você poder gerar mais Sim, conteúdo sim. autoral, né? E aí, A newsletter Aproximou. voltou. newsletter, A newsletter era uma das absolutamente. coisas dos primórdios da internet, quando as Perfeito, pessoas meio que curavam conteúdo Sim, que você não perfeito, sabia né, como perfeito. pesquisar. Depois ela se perdeu porque Perfeito. talvez não tivesse mais sentido. E ela Que virou voltou e-mail como- marketing, Virou né? e-mail marketing. É, e depois o e-mail marketing morreu e a newsletter volta. Não, porque aí as caixas de e-mail, Ficaram Gmail, lotadas, começaram a organizar também a tua vida, né? Pode Começaram a crer. criar o lixo Promoção, automático, é isso. spam. permitiu o spam, permitiu os Exato, outros lá dentro, aí a exato. newsletter voltou a ter valor. Porque É, você e- falou, opa, esse daqui eu abro todo dia. Perfeito. Ela passa a E criar aí, no tipo teu assim, principal. trazendo pra mídia, é aquele lance, né? É o paradigma da atenção em rede social. Ele Perfeito. vai no início te dar alcance pra cacete, mas no final ele sempre vai querer monetizar vendendo anúncio. Então, em algum momento, aquela rede social que tava te impulsionando gratuitamente, ela vai chegar naquele ponto onde, por aí, eu tenho que começar a cobrar por isso, porque toda empresa tem que dar dinheiro, e aí ele começa a diminuir o alcance, valorizar conteúdos mais simples, mais rasos, para poder conseguir trazer mais gente, manter o cara conectado ali mais tempo naquela ferramenta, enquanto, tipo assim, você que tá fazendo o conteúdo, você fica refém daquilo. É aquilo que a gente tava conversando ali. Tipo Perfeito. assim, você acaba precisando daquele alcance porque você deposita os seus esforços ali a X tempo e aí você vira funcionário da rede social isso aí, gerando é isso aí. conteúdo pra eles de graça, sacou? E eu acho que como a gente tá numa conversa de marketing, Gustavo, Luciano, eu acho que uma coisa que é importante, principalmente para os profissionais de marketing, não só quem trabalha, mas quem Uhum. contrata também, é o seguinte, o alcance, como você falou, é menos sobre volume, mais sobre qualidade. Uhum. Voltando de novo aos primórdios, o que a pessoa que faz um investimento de marketing ela quer? Ela quer o retorno daquele lead, Perfeito. o lead qualificado, Perfeito. que vai converter em venda. Perfeito. Nada mais é do que o funil das antigas que a gente falou que morreu aqui em Perfeito, algum cara. momento. Ela quer isso. Então, assim, se a gente não tá falando sobre volume, tá falando sobre qualidade, tem um case que também eu ouvi lá no CMO Summit que foi maravilhoso, acho que foi da Jaguar, Uhum. que eles pegaram na Web Motors um nicho de quem procurava carro acima de 1 milhão.
de reais. Pô, pouquíssimas pessoas vão Perfeito. procurar carro, ainda mais aqui no Brasil e tal. Então você já tem não é Micro volume. nicho ali. É um micro nicho ali. E aí a verba, a menina, a CMO, que contou a história de marca, eu esqueci o nome dela aí, mais um esquecimento aqui de nomes. E aí ela contou, eu achei maravilhoso isso, porque ela falou, cara, a gente não tinha um budget muito alto para essa campanha. E a Web Motors não tinha, dentro do retail media ali deles, eles não tinham esse espaço ali. Então eu falei, ó, só tenho isso, vocês não têm aí isso empacotado. Vamos fazer esse teste aqui pra ver. E ela falou, cara, a gente conseguiu vender 5, 6 Jaguar com, sei lá, 5 mil reais de investimento. Jaguar R$1 milhão. Então, assim, 5 milhões com 5 mil reais. Isso Ou seja, voltou ao privado, foda. não é volume, é qualidade, Esse é um curadoria, exemplo tá no local certo, na hora certa, com uma hipersegmentação. Sim, fora a movimentação que a gente vê, tipo, de grandes empresas adquirindo agora os publishers, né? É, Magalu. Magalu, você tem vários cases aí, o próprio Redditor. Sentaram comprando o Desimpedidos. Exatamente. Redditor comprou Cisco comprou a Infomoney exatamente para aumentar a entrada do funil dela. É isso, para você poder conseguir, primeiro, controlar a narrativa do conteúdo que vai orientar a tua venda na ponta, né? XP comprou Infomoney, aí você tem a Magalu comprou o Jovem Nerd, aí você tem a Redditor comprou Doutor Saúde, você tem a Centauro comprou Desimpedidos. É o normal. É o normal. É e normal. é o quê? É o novo normal, né? É. A galera começando a descredibilizar Não, um cara, pouco esse desse dinheiro gasto nessas redes de mídia paga no geral, né? Entende, logicamente, a importância. Mas peraí, cara, e se eu tivesse esse mesmo canhão de mídia aqui? E conteúdo de qualidade. Exato. Conteúdo com confiança. de qualidade. Agora, ou seja, todos esses que você citou, eles construíram a sua autoridade, a sua confiança. E Exatamente. podem ter usado IA no meio desse processo, mas não deixaram a IA guiar a criatividade. Esse é um Exatamente. ponto. Então ela usou a IA no final como expansão de conhecimento É isso. Exato. Exatamente. e criatividade veio por trás disso. Luciano, se tu conhecesse um lugar que tivessem 400 cabeças Uhum. falando sobre IA na mensuração. Eu Como é que iria, é? tá aqui meu Como é dinheiro. que é a era Como é que é a mensuração na era de IA? Sim. Eu Tu, iria tu fácil. seria o primeiro da fila? Eu seria. Eu já comprei, inclusive. Pô, é mesmo? Sim. 16 de outubro, de 9 às 6h30, em São Paulo, Em no São Cubo Paulo, do Itaú. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai até a montanha. Fazer o quê? Exatamente. Vai ser no Rio ainda, mas um pouquinho. Um dia vai ser. Mas ó, Analytics Summit, 16 de outubro, em São Paulo, presencial. A gente vai ter palestra do Google falando sobre a nova era da mensuração com o Meridian, de Marketing Mix Modeling. A gente vai ter a Localiza participando de uma mesa redonda com outras empresas que a gente ainda vai revelando para vocês, falando sobre como grandes marcas mensuram marketing, como é que é a mensuração dessas marcas dentro de marketing. A gente vai ter uma mesa redonda capitaneada pelo Luciano, falando sobre mensuração na era da IA. Como é que funciona essa parada hoje? A gente vai ter palestra da Claro, a gente vai ter palestra do Rafael Reis, falando sobre palestra do Rafael Reis, foi eu que escrevi o texto. Falei pra ele, ó, esse é o título, agora você se vira pra escrever e a gente troca ideia. Palestra do Rafael Reis vai ser modelo de atribuição é igual sexo na adolescência. Todo mundo diz que faz, mas na realidade ninguém sabe se Exatamente. tá Fora fazendo. a palestra do Caio Tramontina, Aí Tramontina do Itaú, superintendente de Martech, Martech. vai estar lá falando sobre esse processo, né, que ele tem de... Exato. de Entre gerenciar outras tudo. palestras que vão, ó, surgindo. Exatamente. Surgindo. E marcas que também vão surgindo. E aí, pô, esse é um ponto interessante. Tu quer que alguma marca ou alguém vá ou esteja presente no Summit? Não dá mais tempo não, mas tudo bem. Mas Não aí dá mais você tempo diz, não, mas aí joga pelo aí. menos A vai gente saber. pode avisar se vai estar ou não. Exatamente. 16 de outubro, ingressos estão à venda. São só 400 pessoas. Sim, a gente está trabalhando como FOMO as Marketing, para você sentir falta de... Não vai ter online. Não vai ter online. Não vai ter online. A gente está tentando A viabilizar. gente tá tentando, mas ainda não vai ter. consegue ainda por vários outros pontos do próprio Cubo, entre outras coisas, meio complexo, transmissão online lá, mas dia 16 de outubro, São Paulo, capital. Se vocês não forem, vocês são malucos. Se você ficar de fora, corre, porque a gente tá te avisando com antecedência, pra você não chorar. Porque é o único evento dessa grandiosidade na América Latina. Pra tu ter noção. Vem gente, inclusive, Thiagão, de fora. É Sério, papo reto. A gente aqui no presencial, a gente teve gente do Chile, Colômbia e Argentina. Que legal. Chile, Colômbia e Argentina vindo pra cá pro evento, porque, tipo, não tem. A verdade é essa. E ó, se você for comprar de bondão, 5, 6 pessoas, tem moral, tá? Então só você entrar em contato lá no site. Tem um Ó, link pra você falar, tanto para empresas quanto para compras Luciano, em grupo. quem é assinante do Prime sempre paga tem melhor, moral, pô, pelo amor sempre de tem Deus. outra coisa. E detalhe, a gente ainda fechou parceria com hospedagem. A Exatamente. galera que compra o Summit tem 15% de desconto. Detalhe, a rede da hospedagem, que é o Charlie, tem 4 em volta
do cubo. Porque Exatamente. tu vai andando 5 minutos. Então, tu não tem desculpa Pô, pra tá você maluco. poder Em não ir no frente ao Sonic. shopping pra tomar. Exatamente. Tá maluco. Corre. Aponta a câmera do QR Code, o link Já da tá descrição. tudo Garanta a sua vaga pra você não dar tematizado. mole. Tá? Vambora, pô. Vamos voltar pro papo com o Thiagão aqui agora, depois dos reclames do Plim Plim. É, não, gente, Tem que aproveitar porque ainda tá. Você só mencionou Latam, né? É. Colômbia, Chile. Não, Argentina, quando tá for Isso, mundial, é, vai aumentar mundial, o preço. só. É, se eu fosse vocês, eu iria no Esquece. desse ano. Quando Vai eu tiver, o quê? Quando eu tiver de bola rolê aqui, ó, no Play também, tipo Steve Jobs, tá maluco. Tec Mundo cobrindo lá, ó. A gente lá, lançamento Não, a gente agora. já falou, até que o Aí, ó. mundo quer estar lá cobrindo. Aí, Vamos ó. fazer umas matérias para nossa newsletter lá Aí, do The aí, Brief aí, aí, contar vambora. um pouco sobre esse Vambora. mercado. Mas é isso, eu acho que Fiquem ligados. eventos como esse, a gente fala muito aqui de fatos, dados e tudo. Eu acho que Perfeito. qualquer coisa que reverbere com curadoria, com É qualidade, isso, é isso. aí vocês estão fazendo e a gente vai estar junto para também Pô, divulgar. Tá maluco. É Então, isso aí. corra e garanta o seu ingresso. Voltando pro nosso papo, Thiagão. Pergunta agora, em cima ainda de falamos de empobrecimento de criatividade, eu tenho uma pergunta mais braba ainda. Que é, você acredita que os agentes vão permitir uma personalização real em escala ou só um marketing genérico mais rápido? Que é um pouco o que a gente tá batendo aqui. Porque a gente teve há pouco tempo atrás um podcast com o Banco Inter. E, cara, o podcast foi muito rico e realmente o Luciano abriu o aplicativo dele, eu abri o meu e minha home era diferente da do Luciano. E ela falou, a gente faz hipersegmentação e isso tudo é feito também com base em A. Então o que aparece pro Luciano, a diferença que aparece pro Gustavo, que a diferença aparece pro não sei quem, que a diferença aparece pro não sei quem, e assim sucessivamente. Você acredita que de fato a gente vai ter essa personalização real em escala, ou o que a gente vai ver mais, talvez, é esse marketing genérico mais rápido? Porque na minha visão hoje, o que eu mais vejo é o marketing genérico mais rápido, que é o que a gente acabou de bater aqui, de conteúdo raso, feito por IA, comentário por IA. Então, a resposta pra Já tá aí, os né? dois. Acho que a gente vai ter os dois. Porque a gente vai ter esse conteúdo raso, genérico pra caramba que a gente tá tendo, mas mais uma vez, eu acho que tá sendo a tônica aqui do nosso papo, vai ser a qualidade. Eu acho que quem souber usar e fazer a hipersegmentação, como você mencionou aí, que já estão fazendo, é o que eu falei lá no início, mais uma vez, na minha visão e até das pessoas que eu converso e que eu convivo, nada disso é fato vindo de 2, 3 anos pra cá, por causa da inteligência artificial e generativa que a gente tá usando mais no nosso dia a dia. Já é mais outras coisas, né? A hiperpersonalização de home, Netflix e outros já fazem há mais de 10 anos isso. Então, assim, a hiperpersonalização, ela já existe e ela vai ficando cada vez melhor. E a gente nem usa IA generativa pra poder fazer Exato, é como você falou, tem várias coisas por trás ali que você usa de machine learning, de entendimento de dados dos usuários e tal. Então, assim, eu não acredito que a gente vai ter um ou outro. Eu acho que a gente vai continuar tendo os conteúdos rasos, mas quem souber fazer com qualidade, com profundidade, essa hipersegmentação, essa hiperpersonalização, vai se diferenciar nesse mercado, nesse mar revolto da IA, quem souber fazer com qualidade. Porque eu acho que tem 2 pontos, é o equilíbrio. A gente precisa achar o equilíbrio para usar a favor do negócio. Eu acho que esse é um ponto que, mais uma vez, bate também na infoxicação que a gente falou. Então é muita informação, então vai ter conteúdo raso pra caramba. Qual é o equilíbrio que a gente tem que achar? E quem fizer isso bem, vai achar esse equilíbrio. Então eu acho que vai ter os dois modelos, tá, Gustavo? Ainda em cima dessa pergunta, a gente vê muito hoje, eu não sei como é que é na nossa empresa hoje, mas a gente vê muito isso hoje, que é sobre os silos. Mídia, CRM, conteúdo, produto, dados, silos. Muitas vezes você vê que os dados, a área de dados, ela na realidade é uma área que fica só gerando dashboard e relatório. Não gera inteligência, na minha visão. reativa, né? Não, gera dashboard e relatório, não gera inteligência. As pessoas de produto, as pessoas de CRM, as pessoas de conteúdo solicitam uma coisa quando dados podiam estar no meio disso tudo aqui. Mas na sua visão hoje, na experiência que você tem, como você toca a empresa hoje e tudo mais, você acredita que a IA, os agentes de IA e botando a IA ali no meio como centro, vão ajudar a acabar com esses silos? De todo mundo tentando falar a mesma língua e tudo mais. E o segundo, você acredita que a pessoa que domina dados, ela tem um grande diferencial e mais aptidão a sair na frente quanto a essa parte de IA? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que a pessoa que trabalha com dados, não tô dizendo que é especialista, ela é um pouco mais factfulness, sabe? Ela é baseada em fatos. Então ela tem já um segundo nível de consciência sobre... pera aí... Acho que todo mundo que trabalha com dados deve ler o livro Como Mentir com Estatística do Ariel Huff, da de 1950. Quando você lê esse livro, tua cabeça muda. Tu não acredita mais em porra nenhuma, a não ser que tenha fonte.
e que prove que aquilo é E que a verdade. fonte seja confiável. Exato. Que não adianta nada ter fonte e a fonte ser uma Exato. merda. Então eu sinto que às vezes a pessoa que trabalha com dados, ela já tem um pé atrás de questionar. Natural, né? Aquilo, natural, meio que questionar, porque é o trabalho dela. Questionar. Ela não faz as coisas pra comprovar que tá certo, ela faz pra comprovar que tá errado. Então, como é que você enxerga isso hoje? Você acha que os agentes de IA e IA vão ajudar a acabar com esses silos de CRM, marketing, dados, produto espalhados ali? Vai ter talvez um agente de IA central que as pessoas consumam? Como é que você vê É quase que futurismo disso? um agente de IA liderando essa questão. O No fundo, eu futurismo acho que a gente disso. está buscando sempre alguém para liderar a gente, às vezes, alguém para Perfeito. dar um direcionamento, porque é isso, às vezes muitas dúvidas e as pessoas sempre Perfeito. buscam alguém para liderar. Por isso que liderar é tão difícil. É difícil Eu pra acho que esse é caralho. um ponto. Então, assim, respondendo a pergunta E dos aí silos... e aí depois querem chamar de soft skill, né? Foda, né? Respondendo a pergunta dos silos, eu não acho que a IA vai resolver esses silos. A gente está começando a colocar também na IA e nos agentes de IA, em toda a evolução que a IA vai ter, respostas para os problemas da sociedade. E o problema de silos, ele, na minha visão, ele acontece por causa de pessoas. Então, quem vai resolver o problema dos silos são as pessoas. Então, se você não tiver as pessoas certas nos locais certos, a gente não vai resolver o problema, senão vai ser a IA que vai resolver. E eu não acredito que a gente vai ter uma IA centralizadora. Perfeito. Pode sim ter uma IA centralizadora da empresa, de todas as informações todas da empresa, como fonte Pra consumo, né? confiável de consumo de dados, sim. Mas assim, para transformar os dados que estão lá em ações, executar, eu acho que ainda vai depender da capacidade humana, da liderança humana para interpretar esses dados. Eu acho que o diferencial, e aí pegando a sua segunda pergunta, do profissional que já trabalha com analytics, com BI, com dados, é que se ele for um cara muito introspectivo e ele não tiver essa aptidão para lidar de repente com pessoas, para conversar, para interagir, talvez ele tenha mais essa dificuldade de dar o próximo passo. Agora, se ele for um cara que ele vai entender que não é mais só sobre gerar dados ou imputar dados num banco de dados que seja, que a IA depois mais vai sobre dar, inteligência, né? é sobre insights, é sobre conectar aquela visão. Perfeito. E hoje eu acho que já é o diferencial do profissional Concordo de plenamente. dados. É você conseguir tirar insights para o negócio. Concordo. Então eu tenho até um especialista de dados que trabalha lá, já trabalhou comigo na Mosaic, tá comigo lá na NZN. Amo ele, não vou falar o nome dele ali agora pra ninguém roubar ele. Mas ele é exatamente isso que ele faz. Ele é um cara que faz pergunta pra caramba, Maneiro. mais perguntas até do que a gente brinca até, Resposta. do que a resposta, porque é isso, ele quer instigar você pra fazer a Perfeito. pergunta, que é mais uma que você tem que fazer com a IA, um prompt, é fazer as perguntas corretas e tal. E ele fala muito isso. Ele fala, cara, eu não quero ser só o cara que vai gerar o dashboard, que vai botar o dado lá. Eu quero. Me conta qual é a tua dor. Me conta qual é o seu problema que você quer Tem que resolver. ter contexto. Qual é o Perfeito. contexto do negócio? Não fala o nome dele mesmo, não, que senão. É isso. Não, mas é porque é isso. A gente, mais uma vez, como a gente falou da newsletter, é a essência do desenvolvimento de Perfeito. produto. É você voltar e tentar entender a dor, tentar entender o problema do usuário. Então, assim, eu não acredito que vai ter uma IA centralizadora que vai dar todas as respostas. Ela vai te dar os dados, ela vai te dar com uma curacidade que você Perfeito. demoraria, às vezes, 40 mil anos para conseguir varrer. E até alguns anos atrás você demoraria, sei lá, 1 ano para que você conseguisse gerar um algoritmo, gerar uma inteligência interna na sua empresa que conseguisse varrer a internet para te gerar aqueles dados. Hoje, eu acho que os agentes de IA, toda a evolução dos LLMs vão te dar essa resposta mais rápida. Mas vai ter que ter alguém para interpretar esses dados, para transformar esses dados em ações. E esse alguém são as Garantir que esse dado pessoas. tá Concordo correto. plenamente. Se esse dado está correto, como você falou, que você cura ali os teus dados, e tirar os insights de negócio, porque não basta só como você falou, se baseia nas últimas 3 newsletters. Mas, cara, se baseia no futuro, se baseia também no contexto de mercado. Perfeito. Às vezes tem um contexto em outro segmento que não é o seu, que está Que acontecendo ajuda. uma Perfeito. guerra na Ucrânia, por exemplo. Cara, a guerra na Vai Ucrânia impactar, pô. pode impactar aqui. Às vezes, naquele contexto, se você não falou para IA, considera uma possível guerra, não sei o quê, ela não vai considerar aquilo ali. Então, assim, eu acho que essa leitura do contexto de mercado, a gente ainda vai precisar. Talvez a gente não precise da mesma quantidade de pessoas que a gente precisava antes. Um time de 10 pessoas numa sala, talvez você vai precisar de 2, 3, com um soft skill muito mais, como você falou, soft Perfeito. skill, de liderança, de capacidade de questionar mais, pessoas críticas, pessoas questionadoras, para exatamente ter essa provocação com a IA. E com Não o só banco de questionar dados. em quantidade, né? Em qualidade também. A IA, no fundo, nada mais é do que ela está sendo um grande banco de dados inteligente, conversacional, para você trocar ideia. Se você não souber fazer as perguntas certas, ela vai te dar a resposta errada. Perfeito. Então, eu acho que ali a gente vai Perfeito. precisar ainda do ser humano muito forte nessa interação para transformar dados em ações. Tiago, a gente vai pra parte final do Bora. nosso podcast, que é o bate-bola. Eu tenho que explicar como é que funciona essa parada. Tu não pode pensar. Vou te fazer a pergunta. Tu tem que soltar o que tá no coração. Bora. Depois tu pode contextualizar. Beleza?
Mas eu vou te fazer a pergunta, tu solta no coração, depois contextualiza. Então vamos lá. Se você tivesse que escolher dar um briefing para um time sênior de marketing ou para um AI agent treinado com seus dados, para quem você faria o briefing primeiro? Hoje para um time sênior de marketing. Boa. Mas em breve, com certeza, para a gente já. Boa. Se os agentes forem melhores que humanos em performance, segmentação e escala, o que vai sobrar pra gente? Vai sobrar a parte do contexto e da inteligência. Como a gente conseguir encaixar isso, porque tudo que a gente está fazendo, mesmo no ambiente digital, é para provocar relações humanas. Perfeito. Então, assim, a gente não está vendendo um produto ou uma educação ou um prompt mesmo que seja para usar para alguém ver. Não vai ser só para as máquinas verem. Então, vai sobrar pra gente, de repente, curtir a vida com um pouco mais de tempo. Luciano, ondas. Pô, tá maluco? Sabe o que é melhor que isso? Só essa galera que já tomou coffee mais. Pô, aí se você estiver tomando seu coffee mais, inclusive, aqui não tem mais os que eu gosto, porque é por quê? Vai tudo lá pra Maloca, casa, né? ele rouba. E aí você tem aqui Drip Coffee, café em grão, café em cápsula e mimos. Toda vez que você entra lá, você tem um mimo que tá rolando no momento, numa campanha, no link da descrição o cara consegue ganhar 15% de desconto. Exatamente. Tem maluco. Aqui, ó, link na descrição, você tem 15% de desconto, você tem mimos afagos e sempre, todo mês. Ou seja, se você tá ouvindo esse podcast, sei lá, em novembro, o que saiu no mês de agosto é diferente do que tá rolando agora. Exato, já rolou pra essa francesa. A gente sabe que a galera vai ouvindo aqui, acha que por isso a gente não fala qual é a promoção. Você tem que entrar no site, além dos 15%, ver o que tá rolando lá. Muita gente já foi cafequizada. Exatamente. E a gente sabe, um monte de gente que toma coffee mais junto com a gente. E aí tem todos os tipos. O Thiagão ganhou os drip coffee ali brabo. Exatamente. Ganhou cápsula também. Então você vai agora poder fazer o que a gente faz no aeroporto. Quando tu chegar, ao invés de tomar aquele café torrado a 270 graus com percevejo e galho junto, tu chega pro cara e fala, só quero água quente. É isso. Pote aqui. Muda a vida. Tu abre o drip na caneca, acabou, toma um café bom e a sua vida vai ser mudada. Corre no link da descrição, aponta a câmera pro QR Code, garanta os 15% de desconto no Coffee Mais. E Thiagão, obrigado pelo papo, cara. Uma honra inenarrável te receber aqui, cara. Tá maluco? Receber Tecmundo, a história toda do Baixaqui. Conversamos de muita coisa importante e interessante. Uma honra mesmo, cara, ter você aqui no nosso escritório presencialmente aí, trocando essa ideia, cara. Pelo amor de Deus, presencialmente, rapaz. Tá maluco, tá presencial, maluco. A gente fala muito do remoto, mas o presencial é muito importante. Como eu falei ali na última resposta, cara, a gente tá aqui nesse planeta, né, nessa passagem aqui, pra viver relações pessoais. Tudo que a gente constrói é para viver relações pessoais. Então, acho que essa troca, ela é muito importante. É lógico que o online, o remoto facilita a nossa vida. Às vezes a gente não precisa estar sempre, mas eu acho que não dá pra gente abrir mão 100%. A gente precisa ter. E posso deixar uma dica, um conselho pra galera? Que eu ouvi lá no CMO Summit, que você mencionou no início, que eu tive o prazer de mediar algumas palestras. A gente falou sobre diversos temas, mas tiveram algumas mesas que eu teve a Simone, da Make One, que é uma empresa FCX muito legal. Que a gente já participou do podcast aqui. Ah, é? Ah, que legal, não sabia. Bem, Simone gosto muito dela, vou estar com ela amanhã, inclusive. Lá amanhã, quando o pessoal ouvir. Mas, enfim, ela trouxe uma questão que é muito mais hoje em dia sobre a sua capacidade de aprendizado contínuo. Né? Então, assim, a gente falou muito aqui de IA, da capacidade de desse FOMO, né? Tô por fora, não vou conseguir emprego, não vou conseguir... Não, é muito sobre a sua capacidade de aprendizado contínuo. Se você for uma pessoa questionadora, crítica com você mesmo, está sempre disposta a aprender, a entender, a consumir conteúdo de qualidade, vai sempre ter espaço para você. A gente vai conseguir adaptar, eu tenho certeza disso. Eu acho que essa hype que a gente está vivendo aqui, desse crescimento da IA generativa que ela proporcionou nos últimos anos aqui pra gente, ela nada mais é do que já vem acontecendo há 20, 30 anos, com toda a internet, com toda a evolução. Ela está sendo uma velocidade muito maior e vai ser sempre. Então, a sua capacidade de aprender, assim como lá atrás a gente falava que tinha que ter inglês, tinha que ter espanhol, eu acho que a capacidade de você aprender prompts, aprender a fazer as perguntas corretas, aprender a questionar, como você falou ali, Gustavo, em vários momentos aqui das respostas, questionar os dados. Será que aquela fonte ali é correta? Será que esse cara realmente escreve bem sobre isso? Ou será que não é uma geração de IA que não está checando os dados? Então, assim, a gente conseguir ter essa capacidade crítica, eu acho que isso vai ser um diferencial absurdo
para os próximos anos, não só Perfeito. dentro de marketing, eu acho que dentro de qualquer área. Eu acho que a IA ela não vem só para mudar a forma de trabalho no marketing, ela vem para mudar a forma de trabalho em todas as profissões, Perfeito. inclusive, de repente, nas mais arcaicas, nas mais braçais, nas mais operacionais mesmo, porque ela em algum momento vai ajudar aquilo dali, de repente, com robôs. Uhum. Então, assim, é isso. Se você mantiver o aprendizado contínuo, o aprendizado constante, eu tenho certeza que vai ter espaço nessa nova sociedade aí Com que a gente está certeza. montando, meio agentes de AI. Eu acho que a capacidade de liderança, a capacidade de aprender, a capacidade de trocar com pessoas, como o Lucian falou aqui, presencial, por favor, Uhum. é isso. Muita gente prefere ficar atrás do computador, Perfeito. na sua casa, evita o tempo de deslocamento, sem dúvida, isso é importante em vários momentos, mas essa troca também é muito importante. Então, assim, eu acho que a sociedade ela vai mostrar isso, que certas interações, certas skills, elas são necessárias para a gente continuar evoluindo e buscando o nosso espaço Que nessa bom, nova né? Senão a sociedade. gente perde emprego. Exato, senão a gente, como Não, você não. falou lá, qual é o nosso papel, né? Estamos Exatamente. fodidos. É uma revolução, como a gente teve as revoluções industriais lá atrás, a gente está tendo uma Exatamente. nova revolução agora. Então, assim, qual é o Exato. nosso papel? Eu tenho certeza que o ser humano vai achar o papel na Perfeito. sua sociedade quando a gente se estabilizar. E assim, quem vai achar com mais rapidez é quem tiver essa capacidade de aprender continuamente Perfeito. com tudo que tá rolando aí, tá? Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado. A gente E consuma agradece. conteúdo de qualidade. Vou fazer meu jabá aqui também, Por favor, Gustavo, pô. rapidinho. O Então, espaço é esse. Tecmundo é isso, a gente fala com profundidade, com qualidade, a gente tenta trazer não só IA, mas todos os temas de tecnologia para você. A gente tem a nossa newsletter, The Brief, que aprofunda um pouco mais as notícias. E o Gustavo, o Lucian aqui, a gente vai trocar cada vez mais aqui, não só para estar junto ali no evento deles aí, 16 de outubro, fazendo jabá aqui também pra ele, mas estar junto também em outras oportunidades, porque é isso, eu acho que quem faz conteúdo de qualidade, quem produz conteúdo de qualidade, vai ser quem vai abastecer a IA, vai ser quem vai dar realmente a fonte confiável pra gente seguir adiante. Então, acho que esse é o caminho que a gente tem que construir aqui junto, tá bom? Tamo junto. Nessas comunidades. Obrigado A gente aí, que pessoal. agradece, cara. Tá maluco. Obrigado você pela conversa, pelo papo, pelas trocas. E tenho certeza que quem ouviu a gente até o final se amarrou. O que tá essa maluco. galera tem que fazer, Luciano? Pô. Tá no YouTube, se inscrever, deixar o teu like. Exatamente. Tá no Spotify, dá 5 estrelas. Se não for dar 5 estrelas, não precisa fazer nada. Curte, comenta, compartilha com mais. Pô, quem mandar pro teu precisa. amigo isso aqui é loucura. É, pô. tá maluco. Aí não adianta pedir pra IA resumir. É. o conteúdo Tem na que ver o íntegra. conteúdo. E não É. adianta comentar com o IA no Spotify que não tem. É, não É, tá- tem que aquela escrever função mesmo. já de ver É. 1.2, 1.5 e tal. Você Aí só você ouve em dois, acelera, mas não isso aí. pra pedir isso. pra IA Isso resumir aí. não dá, porque eu acho que é isso. Eu acho que IA nenhuma vai ter a capacidade de captar essa essência humana dessa Pode troca. crer. Exatamente. Que ela só acontece aqui e tal. Por mais que ela consiga resumir em bullet points esse É. nosso papo, é diferente. Tu vai você perder conseguir- coisa. com Vai perder certeza. coisa, vai Com certeza. perder o tino, Com certeza. o humor, por exemplo, é uma coisa que a IA não Perfeito. consegue captar Não ainda. consegue, Então, Exatamente. acho que é isso. Vejam na íntegra, porque vale muito a pena. Quem chegou no final provavelmente viu Já na viu íntegra. tudo. Um abraço e até semana que vem. Valeu! pessoal. Valeu.